pressão da vida moderna, excesso de trabalho, falta de tempo, estresse. Como evitar? Para auxiliar nessa questão, a Paulinas lança Estresse, como transformar esse terrível inimigo em aliado, do psicanalista Augusto Goldoni. O livro traz dicas sobre como conduzir a sua vida para bem longe das doenças e das tensões. Saiba como driblar os efeitos negativos do estresse na sua vida. Leia Estresse. Lançamento Paulinas. No Vida em Foco de hoje, nós estamos conversando aqui com uma pessoa muito especial, Anderson Cavalcante. Ele é escritor e palestrante e estamos aprendendo a termos aqui atitudes mais positivas frente à vida. Anderson, já conversamos um pouquinho no primeiro bloco, né? Agora, a forma como nós pensamos, porque assim, todo mundo tem reveses, como a gente diz, pedras no caminho, problemas, todo mundo tem. A forma como a gente encara é o que faz a diferença, pelo que você comentou com a gente no primeiro bloco. Né? Como é que a gente faz para lidar com essa questão do pensamento, né? Porque a gente precisa ser forte, né? No sentido de encararmos aí essas dificuldades aí de um jeito diferente, de um jeito mais leve. Certo. Bom, pensamento é onde tudo nasce, né? Então, nosso órgão principal é o cérebro e tudo começa ali. Quando a gente fala de pensamento, não tem como a gente não entrar na questão da atitude, não tem como a gente entrar na questão de percepção, a forma que você enxerga o mundo. Eu gosto muito de São Boaventura, né? São Boaventura viveu lá no século XII, enfim, e ele diz, dos conceitos dele que eu gosto muito, é que ele fala que tem 3 formas de você olhar o mundo sempre. O primeiro olhar da carne, que é aquele olhar limitado, quando você passa, olha as coisas, mas não absorve nada daquilo. O outro olhar é o olhar da razão, que é o olhar da ciência, que é o ver para crer. E ele fala que a maior parte das pessoas passam pela vida usando esses 2 olhares. Mas aí ele convida a gente para o terceiro olhar. O terceiro olhar é o olhar da contemplação. É o olhar que coloca você em comunhão com a grandeza da natureza. É que faz com que você consiga enxergar além. Então o convite que eu faço para você que está assistindo a gente agora, quando a gente fala de pensamento, a gente começa a pensar muitas vezes baseado nas coisas que a gente enxerga, nas coisas que a gente assimila. Que você possa acessar cada vez mais esse terceiro olhar. Que você pare de ficar baseado só, poxa, aquilo que eu estou vendo é o que é. Não. Muitas coisas que a gente não vê existem, como o ar que a gente respira. Então, ter essa dimensão de olhar para o outro sem julgar e poder enxergar além do que os seus olhos são capazes de ver, Nícia, é assim, quando eu olho para você com o terceiro olhar, você é muito mais do que eu posso enxergar, você é o que eu posso sentir. Isso é muito mais profundo, muito mais. E quando eu consigo acessar esse meu coração, consigo acessar aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, eu passo a olhar para você com outro olhar. É diferente, meu mais pensamento humano, né? muda, meu pensamento muda, minhas atitudes mudam. É certo isso mesmo que você falou. Aí tem o caso da hiena, né, do desenho animado, né, que todo mundo conhece. Ó dor, ó vida, ó azar. Eu me divertia com aquela hiena, mas eu não sabia bem o sentido, né, porque eu achava engraçada. Ela era engraçada. Era mesmo. Porque ela reclamava né? tanto, né, da vida. Mas a gente encontra gente assim no dia a dia. O tempo todo. Parecido, né? O tempo todo. E aí a gente faz. Às vezes a gente tá meio hiena também. Sim, muitas vezes. Não é? Porque às vezes somos a hiena. Às vezes acontece Coitado de quem tá do nosso lado, né? E a pessoa fala, que chata que tá essa pessoa hoje, né? Porque às vezes a gente fica meio hiena mesmo. Agora, a reclamação e o pessimismo levam a pessoa a que lugar? Nossa, essa pergunta ela é forte. A reclamação, deixa eu só separar a resposta. A reclamação, se é uma reclamação com o objetivo de contribuir com o outro, com o crescimento do outro, então você está no supermercado, vai passar no caixa e faltou um produto e você quer avisar para que eles reponham o produto, você quer que a pessoa cresça porque ela falou uma coisa que você achou que não foi adequada. Então, se é para contribuir com o outro, é uma reclamação legítima. Agora, a reclamação e o pessimismo, que é só na linha da hiena, né? Ó dia, ó céu, ó azar, para você sentir vítima das circunstâncias, coitadinho, ela só te leva para um lugar, para tristeza, dependendo de tristeza profunda e quem sabe até uma depressão. Né? A gente tem visto, a Organização Mundial da Saúde publicou que até 2020 o segundo maior motivo de morte no mundo vai ser depressão e todas as doenças relacionadas a ela. Só vai perder para doenças do coração. Olha que triste, vai passar um monte de doença ruim que a gente conhece. E aí quando a gente para olhar a depressão, a gente vê que tem a parte que é patológica. Então a pessoa tem uma predisposição genética ou não, mas é patológica. Mas tem uma boa parte dos casos de depressão nisso que não, que são casos estimulados pelo ambiente que a pessoa vive. Olha que triste. Então a pessoa está num trabalho onde ela tem uma relação com o chefe que é tóxico, né? Aquele chefe que faz mal. E ela vai levando aquilo porque ela precisa trabalhar, precisa do dinheiro e ela não percebe que ela está adoecendo. A pessoa que está numa relação de amizade ou com um parceiro. Até uma relação de conjugal mesmo. Conjugal, né, onde ela vai se anulando, ela vai abrindo mão das coisas que ela acredita e dos valores que ela tem. Isso pode virar uma doença, pode virar uma depressão. Então, quando a gente fala de pessimismo, quando a gente fala de gente que só fica reclamando, são pessoas que estão muito presas ao passado.
né? São pessoas que carregam muita mágoa, carregam muita angústia, elas não conseguem olhar o presente e muito menos vislumbrar o futuro. Elas estão presas. Presas. Os antigos hebreus diziam, né? Doença é você andar em círculo, é não sair do lugar. Isso. Você fica patinando. Então são pessoas que estão doentes, elas não conseguem sair do lugar. Então esse é o caminho que essas pessoas provavelmente vão seguir, se elas não acordarem e despertarem desse sono profundo, né? Então, também é uma forma de erro, né? Quando a gente não consegue andar para frente, fica só falando do passado Sim. E preso no passado, achando que o passado foi a melhor parte da nossa vida, né? Sem dar a oportunidade de viver o hoje e muito menos o amanhã, vai gerar uma série de frustrações, né? Porque a pessoa não vai conseguir viver feliz. Agora, reconhecer que a gente está errado, que muitas vezes a gente precisa acertar, às vezes, a rota das nossas direções, né? Não é uma atitude fácil, né? O que exige de nós? Não é. Existe muita consciência, existe muita humildade. Né? Assim, quando a gente fala de humildade, o que é humildade? É você ser consciente dos seus limites. É você saber até onde você vai, até onde você pode dar conta e estar disposto a superar esses limites. Nós sabemos que nós não somos seres perfeitos. Somos imperfeitos, todos nós somos seres imperfeitos. Mas a partir do momento que a gente tem consciência disso e assume essa imperfeição e junto com a humildade, a disposição de querer evoluir, de querer poder ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um ser humano melhor, um filho melhor, um profissional melhor, aí a gente caminha na direção desse crescimento. Aí cada situação que a gente se deparar na nossa vida não vira uma situação de, poxa, só tudo dá errado na minha vida. Não, vira o que eu faço com isso agora, né? O que eu faço com essa situação para que eu possa sair dessa situação de uma forma maior do que eu entrei nela. Então essa dimensão, essa consciência, o estado de consciência permanente de que a gente vai passar por um monte de aprovações vai fazer com que a gente, e isso vai fazer com que a gente cresça, isso vai dignificar cada vez mais a nossa vida. Agora, Anderson, nós temos às vezes uma mesma situação, por exemplo, ocorreu um problema no metrô de São Paulo, né? Um tempo atrás, uma situação de estresse. Aí, algumas pessoas passaram mal, saíram do metrô, não conseguiam respirar. Então, foi uma situação, né, pontual ali, sim, de estresse. Total. Cada pessoa, ela lidou de um jeito diferente. Assim como num caos que aconteça de trânsito, né? Um dia com trânsito excessivo, cada um se sente de um jeito diferente. Isso tem a ver com a personalidade das pessoas, quer dizer, a forma como a gente lida, né, com um problema mais sério, assim, que de repente não era esperado, né? Uhum. Tem a ver muito com a circunstância que aconteceu naquele momento e a circunstância que essa pessoa está nesses dias, nessa semana. Isso tem a ver. Agora, a personalidade, muito. Por quê? Falando um pouco de personalidade, né? Nossa personalidade é construída basicamente 95% da nossa personalidade até os 8 anos de idade. E como que ela é construída? 50% é genético, então a gente herda do nosso pai, da nossa mãe, enfim, da família mesmo, então já vem conosco. E 50% é baseado no ambiente que a gente vive até essa idade, até a primeira e a segunda infância. Pai e mãe estão influenciando a nossa personalidade. Avós, tio, tia, professores da primeira e da segunda infância. Principalmente são essas pessoas que são chave. Então, quando você tem... Por isso que nunca a gente tem 2 irmãos, 3 irmãos, 2, 3 filhos iguais. São sempre diferentes. Tem a carga genética e tem a carga do ambiente que cada um cresceu. As reações vão estar muito ligadas à personalidade. Então, vai ter gente que vai ser mais explosiva, tem gente que vai engolir seco e vai implodir depois. Depois, né? Vai ter uma gastrite, vai ter uma dor de garganta, né? A pessoa não vai falando, vai... Mas isso é muito... Tá totalmente ligado à personalidade, sim. E tem um detalhe, a gente não consegue mudar a personalidade. Ela é talhada em nós até essa idade e a gente tem no máximo, segundo os neurocientistas, a gente tem 20% de neuroelasticidade. Então a gente não consegue mudar caráter, a gente não consegue mudar valor. A gente consegue fazer um ajuste ou outro. A gente mexe no acabamento, mas na estrutura não. Então essa pessoa vai reagir assim mesmo. Então agora tem que achar um equilíbrio, né? Não pode nem ser essa pessoa que fica implodindo as coisas, sim, e também só aquele que explode, né? Não pode ser vítima, não pode ser alienado. Como, sim, é que busca o equilíbrio? Bom, buscar o equilíbrio está muito ligado a... Tem uma frase que eu acredito muito, as pessoas às vezes me chamam para falar de qualidade de vida. Eu falo que qualidade de vida não é você trabalhar menos horas, não é você assistir jogos de futebol toda semana ou acompanhar 2 novelas. Qualidade de vida é você viver aquilo que você acredita. É viver aquilo que você realmente vê sentido na sua vida, que tem significado para você. É você caminhar na direção da sua autorrealização. Então, equilíbrio para algumas pessoas vai ser trabalhar 15 horas por dia, porque para ela aquilo não é trabalho, é prazer. É prazer, é diversão, é quase diversão. Exatamente. E para outras pessoas, 2 horas de trabalho é uma dor tremenda, um sacrifício incrível, porque ela não está vivendo o que ela acredita, o que ela gosta. Então, equilíbrio, para você buscar o equilíbrio, independente das circunstâncias, porque não importa se sua vida está fácil ou se está difícil, importa, de novo, é como você lida com essa situação, né? Como que você faz do limão uma limonada, né? Usando o ditado comum. Esse é o desafio que a gente tem. Então,
busca entender se você está caminhando na direção daquilo que você acredita, se você está respeitando aquilo que você de fato está fazendo. Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm sentido culpa, cada vez mais a mulher principalmente, né? O sentimento de culpa tem crescido muito nas mulheres. Por quê? Porque ela é convidada... vários papéis, né? Vários papéis. Ao mesmo tempo. E ela é convidada para uma festa de uma amiga. Só que ela não quer ir, ela não pode, ela está corrida, está cansada. E aí ela fala para a amiga que ela não vai, ela fica culpada porque ela não foi, fica mal, e aquilo dura alguns dias. E se ela vai até a festa, ela se sente mal também porque ela não queria ir na festa. E deixou, às vezes, a familiar em casa, então, a criança. Então, lidar com esses sentimentos está muito ligado a nós. E aí o segredo, eu diria, é não buscar fora a resposta que está dentro de você. Busca olhar para dentro de você. Busca entender de fato o que você está sentindo e respeita isso que você está sentindo. É verdade, né? Você escreveu esses 2 livros aí baseado nisso, então é o que realmente importa, né? Sim. A quem se dedica esse livro que o que realmente importa? O que realmente importa, eu falo de missão, eu falo de visão, eu falo de valores como fé, amor, integridade. Valores importantíssimos, né, Valores que cada vez mais a gente precisa respeitar e seguir nesse nosso mundo de meu Deus. E esse aqui que eu achei super curioso, né? Você acredita em milagres, é isso? Foi lançado agora, acabou de ser lançado, onde eu falo dos milagres de Deus, da importância que é a gente viver os milagres, estar aberto para enxergar os milagres que estão o tempo todo acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor. Deixa eu abrir aqui se você acredita em milagres, que olha que fofo, gente. Vem com é como se fosse um laço de presente. Um laço de presente, então a gente abre aqui o laço, né? E aí tem as mensagens, são mensagens assim para o dia a dia, é isso? Isso, são fotos e frases. Tem uma história no livro, né, onde eu convido as pessoas a refletirem e pensarem o que é um milagre. Que bacana. Aí tem as fotos. E aí depois você amarra, ao contrário, fica como um calendário que você pode cada dia deixar numa foto ou numa frase, na sua mesa, no escritório. Olha, depois amarra aqui. Na estante da Achei de muito casa. legal, olha, amarra aqui, faz o lacinho aqui e vira então um calendário, né? Exato, porque assim, o conceito de milagre é o quê? É maravilhar-se. Né? Então é muito bom quando você todo dia pode abrir os olhos, né? Quando você acorda e você tem é um renascimento, né? Cada dia quando a gente abre os olhos, a gente está renascendo para a vida. É verdade. E poder maravilhar-se com essas oportunidades que a vida nos traz. Né? De uma criança engatinhando, de um sorriso de um bebê, de um beijo sincero de um pai e de uma mãe. Então são milagres. São milagres, são pequenos milagres que a gente vai vivendo, né? Muitas vezes a gente fica esperando os grandes milagres, mas os pequenos é que vão fazendo a grande diferença na nossa vida. É isso aí. Anderson, adorei te conhecer. Você está convidado a retornar aqui ao programa, Obrigado, tá? Agradeço. Parabéns pelos livros, parabéns pelo trabalho, muito sucesso na sua vida. Que você consiga continuar ajudando as pessoas aí que estão precisando de ajuda. Tem muita gente precisando de ajuda. Muito obrigado. Conta comigo. Muito obrigada, viu? Para você que acompanhou a nossa entrevista aqui, eu entrevistei aqui o Anderson Cavalcante. Ele é escritor e palestrante. Você pode rever a entrevista no paulinas.org.br. Acompanhe, viu? Porque todas as entrevistas aqui, interessantes essa que a gente fez hoje aqui, como outras também, para que você fique sempre bem informado.